Olá, pessoal. Nós vamos, para esse semestre, tratar de duas disciplinas, basicamente, como eletivas. Né? Nós temos duas disciplinas que nós vamos colocar como eletivas, e uma delas é a disciplina de educação fiscal. Tá? A disciplina de educação fiscal, nós já estamos trabalhando com ela dentro do Walter de Sá Cavalcante há algum tempo. Né? E é interessante que você acompanhe essa disciplina, porque ela fala, tá, do cidadão, dos direitos e dos deveres dos cidadãos. Apesar de parecer questionável, né, muitos cidadãos não sabem dos seus direitos e dos seus deveres. Tá? Não sabem qual é o papel do Estado, não sabem como o Estado funciona. E é importante que a gente tenha essa visão para exercermos da forma correta a nossa cidadania. Então, nós já temos um histórico, né? Já construímos um histórico dentro do Walter de Sá Cavalcante com essa disciplina, e agora nós vamos continuar, mesmo que em regime remoto, né? Nós já temos algumas ações em regime remoto, e eu vou mostrando para vocês no decorrer da disciplina. Tá? Temos alguns materiais que foram criados, alguns e-books que a gente vai utilizar ao longo da disciplina, para que vocês tenham acesso a informações que dizem respeito a vocês e aos familiares de vocês. Uma das atividades que vocês vão ter quando entrarem lá no Classroom vai ser divulgar essas informações. Tá? Nós só vamos construir uma sociedade mais justa, tá? Com o Estado funcionando perfeitamente e todo mundo exercendo seus direitos e deveres da forma correta, se nós compartilharmos informações sobre isso. E aí entra o papel de vocês enquanto cidadãos, que é divulgar essas informações. Tá? Então, nós vamos começar nesse primeiro vídeo fazendo uma reflexão. Tá? Certo ou errado, se você concorda ou não, isso é uma outra discussão para um outro momento, mas, falando do ponto de vista estritamente material, né, nós temos como peça-chave desse jogo inteiro dinheiro. Okay? Então, como seria um mundo sem dinheiro? Será que você consegue pensar em alguma coisa que você faz, tá, que não tenha envolvimento direto ou indireto de dinheiro? Tá? Então, isso fica essa reflexão para nós começarmos a nossa conversa. Segundo ponto, como seria o Estado, como seria Fortaleza, como seria o Ceará, como seria o Brasil, o mundo sem dinheiro? Se nós estamos, por exemplo, aqui conversando agora, é porque você está matriculado numa escola pública, né? Se você é aluno de uma escola pública, né? Como é que essa escola foi financiada? Como é que o posto de saúde ele foi financiado? Como é que as estradas são financiadas? Então, como seria o Estado sem dinheiro? Como é que seria o mundo sem dinheiro? Então, de repente, seria interessante que você desse uma pausa, né, e fosse refletir sobre essa questão. Tá? Como é que seria o mundo, a sua vida, sem dinheiro? Então, com o Estado não é diferente. O Estado precisa de dinheiro. E aí nós vamos entrar nesse mérito posteriormente. Primeira coisa, o que é educação fiscal? Né? Educação fiscal é um programa educacional que está funcionando com vários órgãos, com um sistema multidisciplinar envolvido. Nós temos a Secretaria da Fazenda, Secretaria de Finanças, nós temos a Secretaria de Educação e vários outros órgãos que dão suporte, né, à Receita Federal do Brasil, que dão suporte para que esse conhecimento chegue até o povo. E agora ele chega até o povo através da escola. Tá? Então, muitos dos nossos pais, os meus e os seus, nunca ouviram falar sobre educação fiscal. Não é incomum que muitos dos pais de vocês, né, de colegas de vocês, de membros da sua comunidade,
Não é incomum que eles não saibam, às vezes, que pagam impostos. E não importa quem você é, não importa quem está assistindo esse vídeo. Eu não sei quem você é, mas sei e posso assegurar que você paga impostos. Tá? Mesmo aquele sujeito que vive em situação de miséria absoluta, né, quando ele recebe algum dinheiro, fruto de doação, né, ele vai comprar algo, então ele também paga imposto. Por mais que ele receba uma doação, como uma comida, uma roupa, né, alguém gastou dinheiro com aquilo, então alguém pagou imposto. Então, para onde vão esses impostos? Como é que eles voltam para nós? Eles voltam para nós, enfim, todo mundo paga impostos, tá? E todo mundo deve se beneficiar desses impostos. Então, veja, existe uma cultura muito complicada no Brasil, ainda por parte de algumas pessoas, que é o seguinte: não é público, então não é de ninguém. Na realidade, é justamente o contrário. Se é público, é de todos. Cada um contribuiu com impostos, tá? Para que tudo seja construído, a escola pública, o hospital público, a via pública. Então, o bem público ele é uma conquista de todos. Todos cooperaram com isso. Tá? Então, nós precisamos compartilhar esse conhecimento, né, e interagir com as pessoas, né, porque assim, você está aprendendo isso agora. Então, qual é o seu papel enquanto cidadão? Levar esse conhecimento para quem não tem. Tá? Seja aquele cara que vende alguma coisa na sua porta, né? Aquele sujeito que tem um pequeno negócio na sua comunidade, o seu vizinho, né? Ou uma pessoa mais próxima, o seu pai, né? A sua mãe, seus irmãos ou irmãs. Tá? Então, se você percebe que as pessoas não têm essa informação, é necessário, né, que elas tenham. Como eu disse, nós só vamos construir uma cidade, um país melhor de posse dessas informações, tá? Então, eu preciso saber de onde é que vem o dinheiro do Estado, qual é a origem, são impostos, taxas, nós vamos falar sobre isso, nós vamos detalhar isso mais à frente. Como é que eles são aplicados? Tem como controlar isso? Tudo isso vocês vão saber ao longo dessa disciplina. Então, nós vamos colocar vários vídeos sobre educação fiscal ao longo do semestre, né, e solicitar algumas ações. E essas ações vão estar sempre relacionadas ao compartilhamento desse conteúdo. Porque, no final das contas, você é o cidadão. Quando você compra um bem qualquer, uma blusa, um eletroeletrônico, e ele está defeituoso, você volta à loja imediatamente para troca, né? Você vai reclamar. E por que isso não acontece com o bem público? Tá? Justamente por essa questão. Muitas vezes as pessoas têm a ideia, o que é público não é de ninguém, então eu não preciso me preocupar com isso. Na realidade, o bem público sai caro e muito caro, e nós precisamos entender como funciona, tá, essa aplicação de recursos e qual o nosso papel nessa história inteira. Então é importante que você saiba disso. E é isso que nós vamos discutir. Então, essa disciplina, quando ela é levada, né, foi levada por outras turmas, nós tivemos certificações, essa disciplina já foi objeto de reportagem na escola, não só na escola, mas em outras escolas, em outras regiões. Então, é uma disciplina importante, né, para o seu currículo. Ela é importante para você não só como estudante, mas enquanto cidadão, e várias pessoas já passaram por essa formação, vários estudantes. Né? Aqui a gente está só no âmbito do Walter de Sá, mas nós temos outras escolas, outras instituições que levam esse projeto da educação fiscal à frente. É um projeto que já tem 22 anos, né? E que o Walter de Sá entra recentemente nesse projeto para levar para os alunos e para a comunidade esse conhecimento. Tá? Então, quando esse projeto acontece na escola, nós temos a participação dos pais de vocês, tá? É um curso aberto aos pais, como um curso que acontece
paralela à realidade da escola, ao cotidiano da escola, e acontece como disciplina eletiva, como a gente está levando aqui. Então, se você quer envolver seus pais nessa discussão, mostre esse vídeo para eles, chame eles para assistir esse vídeo com você. Tá? Todo mundo tem a ganhar. É importante que você tenha, né, esse senso de compartilhar essas informações. E, mais uma vez, vai ser solicitado algumas atividades sempre nesse sentido, de compartilhar. Tá? Nós vivemos numa época em que é necessário que as pessoas, mais do que nunca, tenham consciência dos seus direitos e deveres, tá? Enquanto cidadãos. Então, hoje nós vamos tratar de 3 conceitos fundamentais. Primeiro é o conceito de Estado. O que é Estado? Tá? O Estado, ele é um território administrado. Tá? Então, não existe Estado sem território. Então, existe um conjunto de órgãos, um conjunto de instituições, né, que vão fazer com que esse Estado funcione. Então, vamos pensar paralelamente numa empresa. Tá? Para existir uma empresa, tem que haver um prédio, esse prédio ofereça um produto ou um serviço, e eu tenha produtores e consumidores. No Estado, guardadas as devidas proporções e diferenças, mas o processo é muito similar. Tá? Nós temos um território, uma região, que precisa ser administrada, porque eu tenho pessoas que fazem parte, que precisam de orientação, que têm anseios, que têm desejos, que têm necessidades, que vivem, né, em coletividade, que habitam esse território. Então, nós precisamos ter alguém que governe, então nós precisamos de um governo. Tá? Porque já imaginou um território sem governo, cada um fazendo do jeito que quer, então tudo caminharia para o caos. Né? Seria muito complicado as pessoas entrarem em consenso. Por mais que elas não tivessem um governo formalizado, elas iriam acabar, né, estabelecendo líderes para ajudar nesse processo. Ou iam surgir naturalmente alguns líderes. Então, na sociedade como nós conhecemos hoje, nós temos pessoas, né, que na atual conjuntura do nosso país, elas são eleitas pelo povo, certo? As pessoas precisam ser formadas, elas precisam de conhecimento. Aquelas que não cumprem as leis que são estabelecidas por um consenso entre várias pessoas, elas precisam ter restrição de liberdade. Tá? Pessoas doentes precisam de atendimento, esse território precisa ser protegido e uma série de outras questões. Tá? Então, se você está agora, né, ou vendo aula, ou está no shopping, ou na rua, não sei onde você está agora, você obrigatoriamente, seja quem você for, está usufruindo, né, de alguma estrutura pública. Tá? Ou transporte público, tá? Ou uma via pública, ou uma escola pública, ou um hospital público. Não existe ninguém, né, que não tenha ligação direta com o Estado. Porque ele pode não se aproveitar de nenhum bem público, mas ele acaba cooperando com impostos. Tá? E aí nós vamos discutir essa questão posteriormente. Então, os tributos, as taxas, elas estão diretamente ligadas ao nosso cotidiano. Não tem como fugir delas. Então, nós precisamos entender como é que o Estado se forma e como é que ele utiliza tudo isso aí. Se eu tenho um Estado, eu tenho um governo. Tá? E o governo tem a função de administrar o Estado, como a gente mencionou anteriormente. Os governos são transitórios. Por que eles são transitórios? Eles mudam com o passar do tempo. Né? Se você for observar o próprio Brasil, houve uma época da história, né, você vê isso nas aulas de história, em que ele foi uma monarquia, existia um rei. Né? Houve uma época em que foi uma ditadura, né? Veio a república, as pessoas não podiam, alguns grupos não podiam votar, agora podem. Né? Então, o governo ele é transitório, ele apresenta diferentes formas. Tá? Você vê isso nas aulas de história. O Brasil mesmo, como eu acabei de citar, passou por várias formas de governo, tá? E elas variam de um lugar para outro. Então, o Brasil tem uma forma de governo, né?
o Reino Unido tem outro, a China tem outro, então assim, as coisas vão mudando de local para local, né? Qual é o melhor e qual é o pior? Isso é uma discussão que cabe a cada local. Então, por exemplo, no nosso país hoje, o governo está atendendo aos anseios, porque o que, que interessa? Que eles atendam aos anseios da comunidade, tá? Que o governo governe para o povo, né? Então, se você observa, como aconteceu em vários momentos da história, governos ditatoriais, né, você percebe que não houve um governo para o povo. Tá? Então, eles apresentam diferentes formas, variam, enquanto os estados são permanentes, né? Já que o estado está ligado à ideia de território. Tá? Aí ele coloca, ao menos enquanto durar o atual sistema capitalista, porque um governo ele é base, né? Ou um estado, vamos colocar assim, ele é base de um tripé. Ele tem por base um tripé, melhor dizendo, política, economia e sociedade. Tá? Então, uma das atuais formas de Estado está ligada ao sistema capitalista, pode ser ligada a um sistema comunista, uma monarquia, uma república. Então, quando a gente fala de Brasil, a gente tem um país capitalista, né, que é governado por um presidente, nós temos um país que é uma república federativa. Todos os estados eles são ligados ao ente federativo, que é hoje o Distrito Federal, né, onde está localizado o governo federal, e tem que haver uma ligação, ou um acordo, ou uma congruência entre estados, municípios e a federação. Diferente, por exemplo, de um regime como os Estados Unidos, onde eles são estados unidos. Eles são unidos, mas cada um, né, enquanto houver alguns limites aí que são impostos pela Constituição deles, eles têm autonomia. Então, aqui os estados não têm autonomia para criar as próprias leis. Tá? Então, por exemplo, lá tem um que tem pena de morte, né, nos Estados Unidos. Um estado tem pena de morte, outro já não tem. Aqui isso já não pode acontecer. Tá? Se não existe pena de morte, isso é lei para o país inteiro. Os estados e os municípios até podem criar as próprias leis, né, mas que estejam ligadas à Constituição, que obedeçam uma série de princípios na criação dessas leis. E aí isso é assunto para um outro vídeo, porque esse é um assunto um pouco mais extenso. Tá? E a nação é o povo, está ligado à identidade, à cultura, aos aspectos históricos. Você deve estar passando hoje por uma série de discussões sobre, por exemplo, a questão do racismo institucionalizado, né? Que é algo que não deveria acontecer, porque quando eu falo de nação, eu em tese tenho a união de vários povos, a união de várias pessoas, independente, como a Constituição diz, de raça, independente de cor, de nacionalidade, de estado civil, de opção sexual, de qualquer outra questão, todos são iguais perante a lei. Tá? Então, essa nação, né, é um agrupamento, uma organização que partilha dos mesmos costumes, características, idioma, cultura, que já possui uma determinada tradição histórica. Nosso país, né, ele é multiculturalista, ou seja, ele tem várias culturas inseridas. Ele, por ser um país muito grande, né, quando você observa a Amazônia, né, o Amazonas, Curitiba, Fortaleza, São Paulo, você vê características diferentes, mas todos fazem parte, né, de um mesmo país. Tá? Isso acontece pela dimensão do nosso país. Mas eu tenho um povo, eu tenho uma sociedade que é parte de uma mesma estrutura legal, de uma mesma estrutura institucional, que seria a Constituição brasileira. Tá? Então não cabe aqui, assim como não cabe em qualquer local, né, preconceitos de raça, de cor, de linguagem, porque o nosso país foi formado por pessoas de várias origens.
por isso ele é multiculturalista, né? Nós temos a influência de pessoas de fora, então houve muito aspecto de imigração, pessoas vieram de outros locais para cá. Então, se você faz uma viagem ao longo do Brasil, você percebe diferenças, muitas vezes você percebe que está em outros locais, né? Você pensa até ter saído do Brasil. Apesar de nós termos, às vezes, diferenças entre os vários estados, diferenças, às vezes, de cultura, de hábitos, de costumes, né? Mas nós temos uma nação inteira que está unida por uma Constituição. Tá? Pessoas que são brasileiras porque nasceram aqui ou porque escolheram viver aqui, né? Que é o caso dos naturalizados. Então, essas pessoas têm direitos e têm deveres que precisam ser obedecidos. Tá? Então, um outro conceito é a questão da democracia. Bem-vindo ao canal O Que É. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a democracia. A palavra democracia tem origem no grego demokratia, que é composta por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Na democracia, é o povo quem toma as decisões políticas importantes. A democracia surgiu na Grécia, onde o governo era realmente exercido pelo povo, que fazia reuniões em praça pública para tratar de vários assuntos e problemas. Era chamada democracia direta. Neste tipo de democracia, as decisões são tomadas em assembleias públicas. Com o crescimento das populações, as reuniões em praça pública ficaram impossíveis de acontecer. Surgiu então um novo tipo de democracia, a democracia representativa, onde o povo se reúne e escolhe, por meio do voto, os representantes que irão tomar decisões em seu nome. Este é o processo mais comum de tomada de decisão nos governos democráticos, também chamado de mandato político. Uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos fundamentais, como as liberdades de expressão, de religião, a proteção legal e as oportunidades de participação na vida política, econômica e cultural da sociedade. Os cidadãos têm os direitos expressos e os deveres de participar no sistema político que vai proteger seu direito e sua liberdade. A democracia no Brasil sofreu ao longo dos tempos vários ataques e foi iniciada ou fortalecida em diversas ocasiões. Existiram duas forças de democratização, uma em 1945 e outra em 1985. A ditadura militar foi uma das maiores afrontas à democracia, e a consciência democrática foi um forte elemento de oposição à ditadura. Algumas das características de uma democracia são a liberdade individual, igualdade perante a lei sem distinção de raça, credo ou sexo, direito ao voto, educação e direito ao livre exercício de qualquer trabalho ou profissão. No Brasil, os cidadãos a partir de 16 anos já podem votar, com exceção dos prisioneiros. Em alguns países, mesmo após a liberdade, dependendo do crime cometido, os detentos continuam sem o direito de votar. E no Brasil, após os 18 anos de idade, o voto se torna obrigatório, o que vai contra o conceito da democracia, que é a liberdade individual, onde permitiria ao cidadão escolher se quer ou não votar, como acontece em outros países, como os Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório. É preciso cultivar a chamada consciência política em todos os cidadãos, não só nos dias de eleição e na época de campanha eleitoral, pois à medida em que o povo for adquirindo essa consciência política, nosso regime democrático é melhorado. E se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse, e até a próxima! Então, perceba o seguinte, uma cultura que acaba acontecendo é que muitas vezes as pessoas só se atentam à política na época da eleição, né? Nós estamos, nesse momento, né, em plena corrida eleitoral para prefeitos e vereadores. Muitas pessoas só começam a se interessar agora, ou às vezes até mais perto das eleições, efetivamente. E aí depois que as eleições passam, elas esquecem. Tá? Então,
é interessante que, mesmo após a votação, você acompanhe o caminho daquela pessoa na qual você votou. Elas precisam saber que a população está atenta, né? Afinal de contas, nós colocamos essas pessoas lá para representar nossos interesses. Não é o povo que tem que temer o Estado. O Estado é que tem que temer o povo. Ele tem que governar para o povo, para que o povo não fique insatisfeito, né? Para que os desejos e as necessidades sejam atendidas a contento, tá? Com alguns princípios. Existem alguns princípios na administração pública, nós vamos falar mais à frente. Tá? E aí tem algumas frases sobre democracia, né? O governo do povo, pelo povo e para o povo. Então reflita, por exemplo, se dentro do que você viu de história do Brasil, se isso realmente acontece, e nos dias atuais isso realmente acontece, então é algo que você tem que refletir. A capacidade do homem para a justiça faz a democracia possível, mas a inclinação do homem para a injustiça faz a democracia necessária. Realmente o homem tem inclinação para a injustiça? Como é que você percebe isso? Tá? Então são frases que foram colocadas aí para você refletir nesse primeiro momento. Tá? Então, eram essas ideias que eu queria compartilhar com você para nós iniciarmos essa disciplina de educação fiscal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.